O que é o fenômeno dos transtornos de personalidade, que está lá no DSM, no CID, né? Os borderline, por exemplo. O que são os borders? Os borders são quarta camadas patológicos eternos. O próprio grande símbolo, qual é o grande símbolo do border? São as relações instáveis e as automutilações. Não é? Quem já atendeu border de verdade? Border de verdade é uma pica. Quando eu fiz a residência, gente, eu fiz residência. Quando eu fiz residência em psiquiatria, na UFRJ, logo nas primeiras semanas eu comecei, né? A gente recebe uma carteira de paciente do residente que acabou de sair, né? Sai um residente, né? Formado, e aí ele te passa o ambulatório dele, né? Te passa os pacientes dele. Aí discute paciente, recebi, né? Um monte de depressão, muito bipolar, atendi muito bipolar na residência. E quase não tinha transtorno de personalidade. Quase não tinha transtorno de personalidade lá no IPUB, foi onde eu fiz, na FRJ. Só que logo na primeira semana eu achei toda aquela parte, a parte da psiquiatria, eu achei simples aquele negócio. Não achei muito difícil, né? E apareceu lá no plantão uma menina que levou uma amiga para ser atendida. E aí a amiga deu um surtozinho, e essa menina que levou tirou uma gilete da bolsa e na minha frente começou a se cortar assim. Aí eu falei, caralho, isso é louco. Quero aprender a tratar isso. Ela não estava querendo se matar. O que ela estava fazendo? Ela estava abrindo o contorno na própria carne. Simbolicamente, isso é o border. É um não fechamento nunca do contorno afetivo. E quando começa a fechar o contorno afetivo no peito, ela abre na carne. Ela não quer preencher, ela não quer fechar, ela não vai fechar. O border é o quarta camada patológico. Então, o que eu fiz? Eu comecei a andar na rua olhando para todo mundo que tinha cara de border. E dava cartão, vai lá, me procura lá. Eu enfiei 60 borders no meu ambulatório. Eu posso explicar para vocês o que é cara de border. Border tem cara. Eu já vi algumas aqui. Border tem cara. Aí tem uma mina agora que é assim, ó. Não, toda automutilação não, mas, cara, no nosso tempo você pode apostar. Você vai até que prove que não é. Tá? E aí o que acontece? Eu enfiei 60 borders no meu ambulatório. Você não tem ideia do que são 60 borders. Border assim. Border. Não é borderzinha, é border. É loucura. É um ambulatório de border. Esse negócio que você não aguenta. Aí o pessoal até brincava, então você é responsável pela expulsão, pela desistência de um residente. Né? Porque lembra que quando você está se formando, você passa os teus pacientes para alguém? Daqui 3 anos, um residente vai desistir da psiquiatria. E não deu outra. Quando eu saí, o pessoal pulverizou os meus pacientes. Era impossível uma pessoa ficar com todos. Porque não dá mesmo. O border, com 3 border vocês não aguentam, você pede para morrer. Quem atende border sabe como é que é. Eu atendi 60 borders. Eram 60 borders ali atendendo. Essa é uma loucura, sem fim. Eu queria entender esse processo da quarta camada, fechamento da quarta camada. E dá para tratar. Essa que é a coisa. Dá para tratar border. Dá, você tira. Tem algumas borders minhas antigas que hoje estão em todas as lives minhas, tranquilinha, comentando. Dá um cagaço. Eu começo a ver umas ali e falei... O jeito, né? Claro. Não, mas as borders eram loucura, enfim. Mas assim, é isso, é a quarta camada. Transtorno de personalidade emocionalmente instável. É o nome do border. Emocionalmente instável. Ou seja, a emoção, ou seja, o afeto não tem uma estabilidade, não tem um controle. Você vê que o próprio CID, ele... É antifrágil a nossa descrição, você está entendendo? Cabe tudo aqui. É antifrágil a nossa descrição. Cabe tudo aqui. Com os próprios nomes, você está entendendo? Então, é claro, um sujeito que... Vou te falar. Cada caso é um caso, né? É que o border mesmo, o border clássico, ele sempre vai lesionar a própria pele.
O border grave, o border clássico, ele vai se cortar. Ele vai se cortar na tua frente um dia no consultório. Vai foder teu tapete todo. E tu tem que botar ele para limpar junto contigo. E, tipo, toma 5 comprimidos de Tilenol, 2 de Rivotril. É. Assim, claramente Não, você vê pode que ser, não é pode um não ser, dente. claro. Pode ser, pode não Assim, ser, evidente. Às vezes, mas nem sempre. O que eu quero dizer é o seguinte. O próprio símbolo do border é o corte. Elas têm o bracinho todo cortado. Eu falo elas porque a prevalência em mulheres é total. Tem um outro homem que é border. Mas a mulherada é border. Perguntando sobre remédio. Olha só, vamos lá. Eu estava falando aqui no intervalo, não gosto de dopar ninguém, mas o remédio é ótimo, remédio é útil. Então, dá remédio. Claro que não tira. Não, tira. As minhas bordezinhas ficaram normais, algumas. Dá. Tem, claro que tem, só que é difícil pra cacete. Border é um puta desafio do clínico. Border é um desafio. Para começar, o clínico não aguenta. Ele não aguenta ver alguém com afeto arrombado. Não dá, você não aguenta isso. Você é um deles. Você fala assim, caralho, olha só. Entendeu? Para tratar a borda direito, você não pode estar mais na quarta camada. Senão, maluco, você não aguenta. As descrições da permeabilidade do borda, tem várias descrições de psiquiatras, psicanalistas, de tratar a borda, é sempre uma agonia sem fim, porque está tudo na quarta camada. Ele é sugado junto com o border. O border consegue fazer isso com o psicanalista. Ele destrói o psicanalista. Ele destrói o afeto, só que não vai destruir o psicanalista, não é tonto. O que o psicanalista faz? Para de atender. Ou cobra 3 vezes o valor, que é pelo menos por dinheiro vai. Mas não seria uma postura ética ele parar de cobrar, se ele se vê incapaz de... Para de atender. Mas tem que entender, é uma postura ética, mas assim, até ele declarar que de fato ele não consegue ajudar, entendeu? Às vezes não é por maldade, ele... Entendeu? Até a pessoa notar que de fato não consegue ajudar aquela pessoa, vai um tempo. Não é maldade, não. Né? Tá? Em geral dos pais isso aqui, porque é da onde vem. Agora, uma sociedade como a nossa, o brasileiro, é muito difícil mesmo. O Brasil é um país é o país da quarta camada mesmo. A incapacidade de você reconhecer, o que eu falei a primeira coisa, a incapacidade de você reconhecer o bem alto é a incapacidade de você dar um bem alto. Você tem sempre uma motivação mesquinha no fundo. Existe um fenômeno sociológico no Brasil que qualquer sociólogo decente teria que investigar assim, com muita profundidade para chegar à conclusão assim, da mesquinharia do povo, do olhar viciado do povo. Olha, um povo que não consegue enxergar grandeza é um povo que não consegue entregar grandeza. Ou seja, vamos lá. Como você não fica preso na quarta camada durante o processo normal de amadurecimento? Você tocou em amores grandes, em amores estáveis, que te garantiam benevolamente, desinteressadamente, sabendo que não iam ganhar nada em troca. Tá? Isso é muito difícil entre mães e pais mesmo. Tem sempre assim, uma pretensão de reconhecimento, uma pretensão de... Essa pretensão já faz com que a quarta camada com que o contorno não se realize. Um amor grande, benévolo. Ô Ítalo. Fala, Guilherme. Então, essa questão emocional é sempre uma questão muito abrangente, muito ampla e complexa para nós leigos, né? É. Primeira vez que eu ouço aqui o termo border, a gente tenta imaginar. Mas, assim, na verdade, você falou uma questão do autorreferente, essa autorreferência, que me leva a pensar no adolescente, que o adolescente ele é, a princípio, emocionalmente instável, e aquele momento em que, muitas vezes, 90% dos pais têm essa dificuldade de colocar e de fechar o emocional ali, às vezes até por questão de deixar ele chegar nas próprias conclusões. Sim. Não é? Então, aonde que a gente chega nessa questão assim da quarta camada? Vou te contar. O adolescente próprio, eu vou te contar mesmo, isso é importante. Tá? Pegou direitinho. Ele era para ser a quinta camada, mas eu vou te dizer porque ele não é. É por isso aqui, porque os nossos adolescentes estão na quarta.
mas já querendo começar o concupiscível a funcionar. É uma zona. Eu vou explicar direitinho aqui. Eu vou exemplificar, inclusive, aqui, um caso. Tá? Mas para fechar é o seguinte, olha, existe um estudo sociológico que é necessário ser feito no Brasil. Que querendo... Assim, o brasileiro não tem olho, ele não consegue ver gente maior mesmo e declarar que aquela pessoa é maior. Não consegue fazer isso. Não conseguir fazer isso significa que você não consegue, eu já falei, não consegue entregar isso também. Existe um fenômeno no Brasil grave demais. É um fenômeno que é muito grave, que é o seguinte, quer você queira, quer não, quer você goste, quer não, foda-se. Esse país é um país que tem 500 anos de história. Esse país ele foi descoberto e fundado por portugueses cristãos. É um país cujo um dos primeiros atos feitos aqui foi uma missa. Esse é um país católico. 500 anos de catolicismo aqui. 80% do Brasil é católico. Existe um fenômeno no Brasil desconhecido no mundo, que é a ausência de santos canonizados. Que porra é essa? Para pensar. É um país que tem 500 anos de história católica. Um e nada é zero, né? Tem 2, tem 3, não vai ter mais do que um. Mas peraí, porra. São 500 anos de história, tem 4 santos, não é nada. 0 é 0, entendeu? 0 é a mesma coisa. Você tem a Irlanda, que é deste tamanho, você tem Japão, que é tudo budista. Tem 1000 santos canonizados. O Brasil é do tamanho do mundo, 200 milhões de habitantes, 500 anos de história, tem 3 santos. Frei Galvão, irmão Dulce, irmã Dulce. Porra, vem, sabe-se lá. Mas canonizado mesmo, são 2 pessoas. 2! Isso é grave demais. Por que é grave? E para mim não é grave, para mim não faz diferença nenhuma. Claro que faz. Claro que faz diferença. Faz diferença, óbvio que faz. Porque o que é isso? Como se dá o processo de canonização? Houve alguém de fato maior do que nós que viveu conosco. O processo de canonização é o seguinte, a comunidade em torno dele vê essa grandeza, se curva diante dela e pede ao bispo local a abertura do processo de investigação das virtudes heróicas daquele sujeito. Então, para o processo de canonização subir para Roma, a comunidade local tem que ter olhado e pedido. Esse cara é maior do que nós. É por isso que não tem canonizado aqui. Porque ninguém consegue ver essa porra. Então você vê um cara grande e fala, mas também, né, estava comendo uma galera. A Mar também estava ganhando dinheiro. A Mar também, né, assim, vindo daquela família até eu. É um país mesquinho que o Machado de Assis já tinha contado pra gente. Não tem novidade nenhuma aí. Tá ou não? Isso é um fenômeno sociológico brutal, que eu acho bizarro os sociólogos não terem nunca investigado e se debruçado sobre esse fenômeno. Esse é um fenômeno que marca o Brasil. Isso é grave, é gravíssimo. A ausência de santo canonizado é o tamanho da nossa mesquinharia. Não é que não haja santo, é claro que deve ter gente que, enfim, fez lá as coisas que precisa fazer para ser santo. Mas você não tem comunidade para ver. Você tem, vai ver e vai fingir que não viu, vai tapar o olho. É fora. Isso é grave, independente da tua religião. Isso não tem nada a ver com religião. Isso é um fenômeno sociológico. Está falando do olhar do brasileiro. O que acontece? O sujeito... Então, a quarta camada, essa camada no qual a busca pelo contorno é a motivação do sujeito. Você entende ou não? Então, se não houve um contorno ali na fase de formação da personalidade, da infância, isso vai ter que ser realizado num outro momento. Às custas de quê? Aí você vai ter que aplicar a técnica, que pode demorar e pode não demorar. Agora, a grande vantagem para a gente é a seguinte, olha só. Acompanha aqui. Quatro é símbolo. 4 é um número simbólico, assim como todo número, né? É símbolo de quê? Estabilidade, a totalidade humana, não é? Olha como é que a nossa teoria ela é indestrutível. A totalidade do indivíduo ela é fechada na quarta camada. Quando você é ontológico, é histórico, aprende e contorna o teu mundo afetivo, você tem uma unidade humana.
Maneiro isso, né? A motivação da quarta camada não podia ser quinta camada. Porque simbolicamente é ali mesmo. É foda isso. Entendeu ou não o que eu quis dizer? Então olha aqui, ó. Temos uma coisa aqui. A quarta camada, temos uma coisa interessante. Lembra que a gente falou assim, não, lembra não, tá na apostila do Olavo, diz assim, ó, uma vez que você passa da camada, você não volta a ela. Não é bem assim. Tá? Eles têm marcos de passagem e não retorno. A quarta camada é um deles. Dito de outro modo, você passou da quarta camada, você não volta para ela. Cresceu para cima, cresceu. Tá? Por quê? Porque se você contornou, você contornou. Está contornado. Você sabe o teu tamanho. Como é que contorna, então? Então, olha só. Quarta camada. Quem que é o oposto da quarta camada? Quem que é o complementar da quarta camada? Preste atenção, vamos mexer na ferramenta pela primeira vez. 10. Você pega aqui porque que é o oposto, porque tem um pessoal que não enxerga isso. Acho curioso. Quarta, 10. Tá vendo? É diametralmente oposto. Tá vendo? Qual que é o vício da décima? Inveja. Então vamos tirar alguém da quarta camada. Como é que faz? Hã? Vamos lá. Então tem alguns processos. Olha só. Vocês vão reconhecer aqui isso. Olha só. Só preciso falar o seguinte. O que é a quinta camada? É a camada da força. É a medição de força. Eu vou explicar. Só estou falando aqui em sequência. A quinta camada, Guilherme, é a camada do adolescente. Adolescente década de 50. Não é o nosso adolescente. O adolescente é assim, agora eu vou romper, quero testar força. Hã? Adolescente raiz, não é o nosso Nutella. Adolescente raiz. Vou testar força, vou confrontar, eu vou transgredir. É uma força que não serve para nada. É uma força que não serve para nada. É uma força inútil. É assim, é testar força. Ah, vencer um debate, mostrar que não sei o quê. É isso. É força, é a força pela força. Sexta camada. É assim, ó. Eu tenho força útil agora. Agora minha força, ela já vai para um lugar, ganhar dinheiro. Entendeu? Eu vou explicar, eu só estou falando aqui para poder dizer como é que tira da quarta camada. Sétima camada. Papel social. É você diante de uma comunidade, você serve a uma comunidade. Tá? Então olha como é que você tira alguém da quarta. Acompanha aqui. Trabalhe, sirva, seja forte. E imite alguém, uma coisa que eu falo com alguma frequência. Escolha alguém para imitar. Imitar é o quê? Você vai lá para cima no ativo, ó. Aqui, ó. Você destrava um análogo. Você troca a inveja pela admiração. E você mobiliza o concupiscível. Você mobiliza as camadas de cima. Esse é o único jeito de você tirar alguém na quarta camada. E funciona no border. O border, que enquanto não imita alguém, ele se fudeu. O border tem que escolher alguém para imitar. E o pior vai ser você. E tu tem que dar conta disso. Você é terapeuta. E você vai ter que dar conta disso, porque ele vai te imitar, vai fazer merda, vai botar a culpa em você. Ele vai te imitar pelo que você tem de pior no início. Porque ele é border. Ele saca rapidamente onde você não presta. Para você é uma maravilha, porque você melhora mais rápido. Você fala, caralho, eu sou assim mesmo. O border é muito afiado. Ele saca rapidamente onde você não presta. As tuas fraquezas, o que você não sabe fazer, e te imita no que você tem de pior, porque o border não quer fechar a porra, entendeu? Ítalo. E aí você deixa ele te imitar, só que aí você tem que aguentar. Hã? Eu peguei 60. Então, por isso que quando o pessoal fala mal de mim, eu falei, mas eu já sei. Os borders já me contaram.
Não tem, olha, rapaz, pra descobrir a porra que eu sou ruim, que eu não sei, tá difícil aí. Os borders são um espelho da tua alma, do que você tem de pior. Eles sacam rapidamente. Eles estão doentes, né? E a doença deles é essa. Eles rápido, com a sensibilidade muito aguda, eles pegam o que você tem de pior. Ah, é um transtorno de personalidade. Isso vai se construindo, né? Ah, a pessoa que sofreu bullying vai ter uma dificuldade enorme de fechar a camada. Pode virar border. É foda. Só que o border, ele vai te imitar. Você vai ser a escolha de imitação do border. Ele vai te imitar no que você tem de pior. E você tem que aguentar. Por um tempo. E depois ele migra, ele vai pegando outras facetas tuas, entendeu? Que aí se você se escandaliza e não aguenta, ele vai te imitar justamente nisso. Em você se escandalizou e não aguentou. Entendeu? Ele vai te fudendo. Essa é uma descrição, inclusive, do terapeuta de border. Ele não aguenta. Quando a criança está na idade de sair normalmente da quarta e para a quinta, é porque ele está ali admirando uma mãe de amor benévolo. É isso. E aí ele É normal sair. É normal. Olha só, isso é um drama pra gente. Isso era pra ser normal, isso não era pra ser uma questão. Então, se a mãe Ninguém era pra ficar na consegue quarta dar esse camada. amor benévolo, ela Sem está dúvida. tirando o filho dela da quarta. Claro, o que eu falei é o seguinte, uma criança de 12 anos tinha que estar em qual camada? Eu falei ontem. Sétima. Porque olha só, com 6, 7 anos, tu já saiu da quarta há algum tempo. E você já está na quinta. E você já foi para sexta. E com 12 anos, meu amigo, caralho, já tá 12 anos nesse mundo, né? 12, totalidade, né? É o próprio símbolo da idade. O que mais tu está esperando? Tu já tem um papel social, porra. Eu tenho que contar com você socialmente. Ítalo, aqui. Você está dando o exemplo dos seus pacientes que você viu na rua do border, né? Mas o cutting é muito comum em adolescentes assim com 12, 13 anos. Então, todos esses adolescentes eles estão manifestando esse transtorno de personalidade? Olha, ele está numa epidemia mesmo, tá? Tá foda, cara. Mas é porque o que você quer? É mundial, isso é mundial. O que você quer também? Ítalo, a partir de que idade que a gente consegue identificar uma criança com esse tipo de transtorno? É que pelo CID, você consegue diagnosticar velho. Mas você já consegue ver jovenzinho, assim, 10 anos, você já vê. Mas criança pequena, Criança não. pequena, não. Eu sei que tentam falar que sim, mas não dá para saber. E criança que tem algum pequena, que, por exemplo, fala que gosta de dor, que se belisca, isso pode ser outra coisa? Pode ser outra coisa. Em geral, ansiedade infantil. Mas em geral, não sei, tem que ver a criança. O que acontece? Como é que você tira, então, alguém do border? Tem duas formas. A primeira é você conseguir estabilizar o afeto dela de primeira. Existe um jeito para adultos que querem um exercício de meditação, que eu gravei na aula. Eu dei uma aula, como ser a quarta camada em um dia. Isso é uma jogada de marketing, ninguém sai em um dia. Não, na verdade é o contrário de jogada de marketing, porque ali aquele exercício você sai em um instante, né? O certo do título da aula era assim, como ser a quarta camada em um instante. Imediatamente. Aí eu falei assim, cara, vai ficar pesado falar em um instante, aí não dá. Então põe um dia, mas um dia acho que for pior ainda o negócio. Então assim, foda-se, também não foi eu que dei o título para a aula. Então. Ítalo, por favor. Você disse que os que estão na quarta camada são que não conseguiram, não saem porque não conseguem fazer o contorno, né? Foi. E assim, o que faz a pessoa não conseguir fazer esse contorno? É a parte do pai, da mãe, que não... Ela não recebeu, porque olha só... Que não recebeu esse emuná, seria isso? Esse amor desinteressado. Tem sempre o olhar do pai e da mãe esperando algo daquela criança ou com uma expectativa muito alta. Seria isso? Pode ser que sim. É isso aí. Essa é uma das explicações dessa. A superproteção é o inverso disso. A superproteção, a negligência. Tudo que é o inverso de um amor benévolo constante de suporte não fecha camada, entendeu? E pior, mais do que isso, assim, os amores são muito pequenos, né? A capacidade de amar mesmo hoje é muito baixinha. O amor de uma mãe não é incondicional, é 100% condicional hoje em dia. As mães não suportam os filhos. Desculpa falar.
Não suportam. O que é dar um iPad para um filho? É não suportar o filho. Você me desculpa, mas é isso. Eu não suporto. Não. Que é? Desculpa, outra coisa também. Ai, meu filho está com problema, vou levar no psicólogo. Você não suporta o teu filho. Você está transferindo responsabilidade para tudo que é canto, menos para você. Para a televisão, para babá, para a escola, para o psicólogo, para os pais, para os teus pais, né? Para os avós. As mães não suportam os filhos. Claro que não é incondicional. É 100% condicional. Está condicionado ao bem-estar mantido. Eu amo meu filho na medida em que minha vida não alterou muito. Isso é um amor condicional. Se a minha vida for radicalmente alterada, olha, não vai dar para mais esse moleque. Ele me fudeu. É isso que é o amor incondicional. Independente de qualquer coisa, eu amo esse moleque. Só que o problema é que é condicional. O amor materno hoje, o amor paterno sempre foi, né? Mas o amor materno é uma novidade, o amor materno ser condicional. O amor paterno sempre foi condicional. A estrutura de amor do homem é diferente do que a estrutura de amor da mulher. Para a prole, né? Hã? Então, esse é uma bizarrice, porque o amor não vem de lugar nenhum. Você não tem que fazer força para amar. Então, hoje em dia, como a gente está num momento bizarro, você vai ter que tirar força de onde não tem. Mas a naturalidade do amor, ela vem do aparecimento do outro. Gente é amável. Apareceu gente, você ama. Apareceu uma gente que veio de você, você só pode amar. Doutorita. Mas é assim hoje, não é?